Se tem uma coisa que não falta no noticiário do Verdão é movimentação. A sexta-feira já começou quente, com muita informação para quem acompanha o Palmeiras de perto. E claro, não poderia ser diferente em uma semana decisiva, com o Choque Rei se aproximando e o Brasileirão pegando fogo. Mas antes de falar do clássico contra o São Paulo, vamos com uma notícia que pegou muita gente de surpresa e trouxe um clima de apreensão para o torcedor alviverde: a lesão de Lucas Evangelista. Infelizmente, o meio-campista está fora do restante da temporada. Ele passou por cirurgia para tratar o rompimento do tendão posterior da coxa direita, uma lesão séria, rara, e que exige bastante paciência na recuperação. A operação foi bem-sucedida, segundo o próprio jogador, que agradeceu o apoio dos torcedores nas redes sociais. Agora é hora de focar na recuperação, com calma e disciplina, para que ele volte inteiro na próxima temporada. Uma pena, porque Evangelista vinha sendo um dos destaques do elenco, mostrando qualidade, entrega e muita inteligência tática no meio de campo. Essa baixa certamente mexe com o planejamento do técnico Abel Ferreira, que vinha conseguindo equilibrar bem a equipe mesmo com desfalques importantes. E se por um lado o departamento médico perdeu um nome de peso, por outro, o Palmeiras segue se beneficiando de uma das melhores fases ofensivas do elenco nos últimos tempos. Flaco Lopes e Vitor Reis, ou Flaco e Roque, como a torcida já se acostumou a chamar, estão simplesmente voando. São 10 jogos atuando juntos e um desempenho que impressiona. São 16 gols da dupla nesse período, com 8 para cada. Isso representa 76% dos gols do Palmeiras nesses 10 jogos. É muita coisa. Os dois não só estão marcando, mas também se entendendo muito bem dentro de campo, com movimentações inteligentes, trocas de posição, assistências e muita sintonia. Um sai da área, o outro infiltra. Um abre espaço, o outro aparece como elemento surpresa. Essa conexão vem sendo fundamental para o crescimento da equipe, principalmente em jogos mais travados, onde o talento individual faz a diferença. Vale lembrar que o Abel precisou ajustar o esquema tático para encaixar os dois juntos. Não foi uma mudança simples. O Palmeiras abriu mão de pontas fixos para dar espaço a um ataque mais móvel, com os dois centroavantes atuando por dentro, mas se movimentando com liberdade. Essa alteração permitiu que Flaco e Roque jogassem mais próximos, se complementando e potencializando o jogo um do outro. E os números individuais também refletem esse ótimo momento. Flaco já soma 21 gols e 5 assistências em 50 partidas na temporada. Já Roque tem 13 gols e 4 assistências em 43 jogos. Além dos gols, o que mais chama atenção é a confiança. Dá para ver que os dois estão leves, acreditando no próprio futebol e se sentindo importantes para o time. Esse tipo de confiança contagia o elenco inteiro e ajuda a criar um ambiente mais competitivo, mais focado. Não à toa, Flaco Lopes está sendo cotado para uma nova convocação para a seleção argentina. E o Vitor Roque, apesar de ainda não ter sido chamado pelo técnico do Brasil, segue no radar da comissão técnica. Com esse nível de atuação, é questão de tempo até que ele também ganhe uma chance. Os dois estão jogando em alto nível e, se mantiverem esse ritmo, não vai ser só a torcida do Palmeiras que vai ficar de olho neles. E enquanto os atacantes seguem brilhando, a tabela do Campeonato Brasileiro também está dando sinais positivos para o Verdão. O empate entre Flamengo e Cruzeiro por 0-0 foi ótimo para o Palmeiras. Muita gente comentou que seria melhor o Cruzeiro vencer, já que o Verdão tem 2 jogos a menos que os mineiros. Mas, na prática, o empate foi excelente. Ninguém somou 3 pontos, ninguém disparou. O Flamengo chegou a 55 pontos, apenas 3 à frente do Palmeiras, mas com um jogo a mais. E o Cruzeiro ficou com 52, o mesmo número do Verdão, mas com 2 partidas a mais. Isso significa que o Palmeiras continua dependendo apenas de si para buscar a liderança. E com o confronto direto contra o Flamengo se aproximando, a expectativa só aumenta. Esse jogo entre Flamengo e Palmeiras, marcado para acontecer no Maracanã, já vinha sendo tratado como decisivo. Agora, com a disputa embolada no topo da tabela, ele ganha ainda mais peso. É confronto direto, é rivalidade recente, é clima de final. Claro que o campeonato não termina ali. Ainda tem muita bola para rolar.
Mas quem vencer esse jogo vai ganhar muito mais do que 3 pontos. Vai ganhar moral, confiança e um embalo que pode ser crucial na reta final do Brasileirão. Enquanto isso, nos bastidores, o Palmeiras continua se movimentando. O clube fechou a contratação do atacante Felipe Teresa, ex-Flamengo, para o time sub-20. E não se engane, apesar de chegar inicialmente para a base, a ideia do Verdão é observar de perto e, dependendo da evolução, aproveitar o garoto no profissional. O Felipe Teresa tem 19 anos e ficou conhecido por marcar o gol do título mundial sub-20 do Flamengo. No entanto, acabou tendo seu contrato rescindido com o clube carioca por questões disciplinares. O Palmeiras vê potencial no jogador e aposta em uma recuperação dentro e fora de campo, num caso parecido com o que aconteceu com Pedro Bicalho. O Verdão ficou com 70% dos direitos do atleta, enquanto o Azuris, clube paranaense, manteve 20%. Os 10% restantes seguem com o próprio jogador. Um negócio de oportunidade, sem custos de aquisição, mas que pode render frutos tanto esportivos quanto financeiros no futuro. A chegada de Felipe Teresa gerou certo incômodo nos torcedores do Flamengo, que já estão irritados com a aproximação do Palmeiras na tabela do Brasileirão, com a possibilidade de mais um confronto direto na Libertadores e agora vem um rival levando um jogador formado por eles. Para completar, tem ainda toda a tensão recente envolvendo disputas judiciais entre os dois clubes. O clima entre Palmeiras e Flamengo definitivamente não é dos mais amigáveis, e tudo isso contribui para deixar os próximos encontros ainda mais quentes. Mas não para por aí. Outro reforço foi encaminhado para a base alviverde. O atacante Cauê Leal, também de 19 anos, está de malas prontas para o Verdão. Ele foi destaque do Referência, Clube de Embu das Artes, no Campeonato Paulista Sub-20, onde disputou 28 partidas e marcou 8 gols. Mais um jovem promissor que chega para reforçar a base com potencial de crescimento e quem sabe uma chance no profissional futuramente. Essa política de captação de jovens talentos vem se mostrando eficaz. O Palmeiras tem apostado na formação de elenco com jogadores promissores, muitos dos quais acabam ganhando espaço no time principal. Casos como os de Hendrick e Estevão são provas claras de que o clube sabe trabalhar bem a transição da base para o profissional. E falando em base, vale ficar de olho nos próximos movimentos do Verdão. O clube continua mapeando o mercado, não só no Brasil, mas também fora dele, em busca de talentos que possam ser lapidados em casa. A ideia é manter um fluxo contínuo de renovação no elenco, garantindo qualidade técnica, retorno esportivo e, claro, valorização no mercado. E com o time principal brigando na parte de cima da tabela, com a dupla Flaco e Roque em alta, e a base se reforçando com promessas interessantes, o torcedor palmeirense tem bons motivos para seguir animado. O momento é de confiança, de união e de olho no que vem pela frente, porque o Palmeiras segue vivo em todas as frentes e mostrando que, dentro e fora de campo, está sempre em busca de mais. E para quem acompanha o dia a dia da academia de futebol, fica cada vez mais claro como o Palmeiras está se estruturando não apenas para o agora, mas também para o futuro. O clube vem demonstrando uma gestão muito eficiente, com decisões estratégicas que miram a longo prazo, seja na captação de jovens talentos, no controle financeiro ou nas movimentações pontuais no mercado da bola. A chegada de reforços para o Sub-20, como Felipe Teresa e Cauê Leal, mostra esse trabalho silencioso que muitas vezes passa despercebido pelo grande público, mas que é fundamental para sustentar um elenco competitivo durante toda a temporada. Quando o torcedor vê uma joia da base explodir no time principal, como foi com o Hendrick, por exemplo, existe um processo muito longo por trás, feito com paciência, estudo e muita análise. E o Palmeiras tem sido um exemplo nesse sentido, apostando em jovens com perfil técnico e comportamental ajustado ao que o clube exige. Agora, se por um lado a base vai ganhando reforços, o time principal segue sua preparação firme para o clássico contra o São Paulo, que promete ser um dos grandes jogos dessa reta final de Campeonato Brasileiro. O choque rei vai acontecer no Morumbi, e mesmo com o mando sendo tricolor, o Palmeiras tem motivos de sobra para entrar confiante. Primeiro, porque a fase da equipe é boa, com desempenho consistente, jogadores importantes em alta e um técnico que sabe como poucos montar times competitivos em jogos grandes. Segundo,
Porque historicamente, o Palmeiras costuma se sair bem contra o São Paulo, mesmo fora de casa. É aquele tipo de confronto em que a rivalidade eleva o nível dos jogadores, e cada detalhe pode fazer diferença. E nesse tipo de cenário, quem está com a confiança em alta e o elenco encaixado costuma levar vantagem. O Abel Ferreira já deixou claro que gosta de encarar cada jogo como uma final, e certamente o trabalho da comissão técnica nesta semana foi focado em corrigir erros, estudar o adversário e manter o elenco com os pés no chão. E por mais que o time esteja numa boa sequência, o discurso interno é de concentração máxima. O São Paulo vive um momento instável no campeonato, mas tem qualidade e costuma crescer contra adversários grandes. Além disso, o jogo no Morumbi sempre traz desafios extras, pressão da torcida, campo mais pesado e um adversário que joga sem medo quando está em casa. Mas se o Palmeiras quiser mesmo lutar pelo título até o fim, é nesse tipo de partida que precisa mostrar força, personalidade e maturidade. Uma vitória no clássico pode não só consolidar a boa fase, como também aumentar ainda mais a pressão sobre os concorrentes diretos. E falando em concorrência, a disputa pelo título está completamente aberta. Flamengo, Palmeiras, Grêmio e até o Botafogo, que mesmo oscilando, ainda está na briga, prometem uma reta final de campeonato eletrizante. E com o confronto direto entre vários desses times, o equilíbrio vai continuar sendo o principal ingrediente do Brasileirão. Quem tiver mais regularidade, menos lesões e souber lidar com a pressão vai levar vantagem. E é aí que entra a importância de ter um elenco equilibrado e opções no banco. O Palmeiras tem conseguido manter um padrão mesmo com ausências importantes, como foi o caso de Dudu e, agora, do Evangelista. Isso mostra que o trabalho coletivo está acima do individual, e que o time não depende exclusivamente de uma ou duas peças para funcionar. Outro ponto que merece destaque é a mentalidade do grupo. O Palmeiras já provou em outras temporadas que sabe competir em alto nível até o fim. E essa experiência pesa. Jogadores como Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Everton e Zé Rafael são lideranças dentro de campo e fora dele. São atletas que seguram a pressão, orientam os mais jovens e mantêm o grupo focado nos objetivos. E isso se reflete no desempenho dentro de campo. Quando o time precisa acelerar, sabe como fazer. Quando é hora de controlar o jogo, também sabe. Essa maturidade tática, essa inteligência coletiva, é fruto de um trabalho bem feito, que vem sendo lapidado ao longo de várias temporadas. E por mais que algumas peças mudem, o DNA competitivo do elenco permanece. Agora, voltando à questão da base, não dá para ignorar o quanto ela tem sido importante não só esportivamente, mas também financeiramente. Em um mercado cada vez mais inflacionado, revelar jogadores virou uma das formas mais sustentáveis de manter um clube no topo. O Palmeiras entendeu isso e tem investido pesado na estrutura das categorias de base. A contratação de nomes como Cauê Leal e Felipe Teresa reforça essa estratégia. Não são apenas apostas, são movimentos que fazem parte de um plano maior. E se esses jovens souberem aproveitar a oportunidade, podem sim ganhar espaço no profissional, como aconteceu com outros atletas que chegaram discretos e acabaram virando titulares. O que chama a atenção nesse modelo palmeirense é a capacidade de identificar talentos que estão fora do radar dos grandes centros. Cauê, por exemplo, veio de um clube pequeno do interior de São Paulo, mas já tinha números expressivos no Paulista Sub-20. O Felipe Teresa estava encostado, sem clube após sair do Flamengo, mas o Palmeiras enxergou o potencial e abriu as portas. Essa sensibilidade para captar bons nomes, mesmo em situações adversas, é um diferencial que poucos clubes têm. E claro, tudo isso é feito com muito critério. Não basta ter talento. O Palmeiras avalia comportamento, perfil psicológico, histórico físico e até questões extracampo antes de fechar qualquer contratação. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O mercado da bola brasileiro está pegando fogo, e desta vez o protagonista é o Palmeiras, que surpreendeu a todos ao anunciar a contratação de Yuri Alberto. O atacante, que vinha sendo alvo de especulações de vários clubes, principalmente do rival Corinthians, decidiu vestir a camisa alviverde e colocar fim aos rumores que se arrastavam há semanas.
A notícia caiu como uma bomba no futebol paulista e imediatamente movimentou os bastidores do futebol nacional. Segundo fontes próximas ao jogador, a decisão de Yuri Alberto de fechar com o Palmeiras foi motivada pela ambição de conquistar títulos e se destacar em um time que já vem mostrando força em todas as competições. O clube paulista, por sua vez, se movimentou rapidamente nos últimos dias, reforçando que não queria deixar a oportunidade escapar. O que era apenas um boato entre torcedores e jornalistas agora se confirma como realidade. O Palmeiras literalmente deu um chapéu no Corinthians, que vinha de olho no jogador e contava com boas chances de levá-lo para o seu elenco. O anúncio oficial do Palmeiras, feito de forma estratégica nas redes sociais, deixou claro que o clube não estava apenas contratando mais um atacante, mas sim investindo em um verdadeiro craque para reforçar seu ataque. A chegada de Yuri Alberto é vista como um golpe de mestre da diretoria, que conseguiu superar a concorrência e trazer um jogador jovem, com potencial de se tornar um dos destaques do país nos próximos anos. Entre os torcedores, o burburinho é grande, as redes sociais se encheram de memes, mensagens de expectativa e até de provocações ao rival Corinthians, que agora terá que lidar com o fato de ter sido superado na disputa por um dos nomes mais comentados do momento. Analistas esportivos já começam a projetar como será a adaptação do atacante ao estilo de jogo do Palmeiras, que vem investindo em um elenco competitivo e que busca manter sua hegemonia no cenário nacional. Yuri Alberto, conhecido por sua velocidade, técnica e faro de gol, chega com a missão de transformar o setor ofensivo do time e aumentar ainda mais o poder de fogo da equipe. Se o atacante corresponder às expectativas, o Palmeiras pode estar prestes a anunciar uma temporada histórica, com presença marcante em todos os torneios que disputar. Enquanto os detalhes do contrato e da apresentação oficial ainda não foram totalmente divulgados, a torcida alviverde já se mostra empolgada e acredita que a contratação de Yuri Alberto é o início de uma nova fase promissora. Para o Corinthians, fica o gosto amargo de ter visto o rival levar o jogador tão sonhado. No entanto, se depender do Palmeiras, o burburinho em torno da chegada do craque deve apenas crescer, e a expectativa é que ele seja peça-chave em momentos decisivos da temporada, garantindo gols e arrancando suspiros de sua nova torcida. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!